Bem-vindo ao segundo ano. Gente, para fechar esse ciclo, né, de conteúdos revisional, vamos fechar agora com um pouquinho sobre relembrar, né, um pouquinho de trigonometria, né? Aí eu mostro para vocês aí que a trigonometria é utilizada, né, no dia a dia, né? No exemplo da figura aí, de acordo com a medida dos ângulos internos, né, como podemos classificar o triângulo abaixo. Então aí, observe nessa ponte aí, que é uma ponte de Benjamin, não sei o nome, né, que é suspeito por cabos. Então se lembra um triângulo retângulo. Então é uma das características que a gente vai utilizar, né, para a nossa aula de trigonometria de hoje. Então, trigonometria é o ramo da geometria que trata as razões entre lados do triângulo retângulo e suas aplicações. A palavra trigonometria vem do grego trígono, que significa triangular. Metria significa medida. Então, entre esses povos antigos, a trigonometria surgiu como elemento de apoio à solução de problemas práticos da astronomia, a agrimensura e navegação. Hipparco, um astrônomo grego, né, famoso por ter catalogado aproximadamente 1000 estrelas, né, calculando a distância da Terra à Lua com um erro inferior a 10%, tem sido o primeiro a utilizar relações entre medidas de lados dos ângulos de um triângulo. Então, eu aqui. Aí eu tenho cateto e hipotenusa, lembrando que o cateto é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Aí eu tenho os catetos, né? Cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o seno. A razão entre, né, em todo triângulo retângulo, denomina seno de um ângulo agudo. Razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da sua hipotenusa. Então, o seno é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí tem o cosseno. O cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Aí a tangente é meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Aí eu tenho a tangente. Aí tem as razões trigonométricas de 30, 45, 60, né? Aí o seno, por exemplo, o seno de 30 é 1 meio, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a tangente de 60 é raiz de 3, né? Alguns exemplos aí da nossa tabela. Então, gente, aí eu tenho, né, simplificado aí um pouquinho. A gente viu agora. Aí tem um exemplo, né? Vamos determinar o valor de x no triângulo ABC. Então, ó, lembrando, primeiro passo para me poder resolver isso aqui, identificar se eu vou usar o seno, vou usar o cosseno, vou usar a tangente, qual é que eu vou usar aqui? Gente, é muito simples. Observa aí, olha as informações que eu tenho. Eu tenho o x, o 26 e o ângulo de 30 graus. Lembrando, cateto oposto, que é o meu x, e a hipotenusa é o 26. Nesse caso eu tenho o que? O seno. O seno de quem? Seno de 30. Então, o seno de 30 é igual a x sobre 26. Aí eu pergunto, que vale o seno de 30? Vale 1 meio. Então, fica 26 vezes 1 meio. Aí, 26 vezes 1, 26. 26 por 2, 13. Né? Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede que forma um solo de um ângulo de 60 graus. Qual a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual a distância do pé da escada da parede? Aí tem a figura que representa a parede, a escada, que vale 6, o ângulo de 60, a altura e a distância. Então, para me determinar aí, gente, a altura, eu tenho cateto oposto, minha parede, e minha hipotenusa, que é a escada. Então, tem um seno, né? Cateto adjacente também. Então, o seno de 60 é igual a altura sobre 6. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a altura dividido para 6. Então, multiplico 2h igual a 6 raiz de 3. Então, o 2 passa dividindo. Então, 6 para 2 dá 3, então fica 3 raiz de 3 metros. Aí, para descobrir o outro, seno de 60 é igual a distância sobre 6. Então, seno de 60 é 1 meio, é igual a distância sobre 6. Então, 2n é igual a 6, né? Então, n é igual a 3. D é igual a 3. Então, ele tem umas formas de aplicações, a gente está revendo aqui, né, como calcular.